Signo de Peixes, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Não ressorar com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, hypar o vídeo. Vamos lá? Signo de Peixes. Aqui eu tenho uma bandeja com água, onde eu uso a constelação. Também, além do tarô, oráculos, eu uso a astrologia, para a gente entender melhor quais são as informações que estão no nosso inconsciente. A leitura de vocês vai ao ar todo sábado, às 10 horas. Se não fizer sentido, dê uma olhadinha também no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus, signo de Peixes. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o Eremita. Um momento de olhar para dentro, de interiorizar. O Eremita tem a energia de Saturno, que é o que vem, corta, né? Ele tem uma foice, ele corta o que não presta, deixa só o que presta, às vezes é dolorido isso. Mas ele tá lá, numa confusão mental, num terreno árido, digamos assim, um momento difícil. Porém, ele tem uma lamparina na mão. E ele consegue enxergar onde está o problema. E com isso, cortar o que não serve mais. É dolorido, mas é muito bom. É um momento de interiorização. E me mostra que você passou por um 2 de espadas. O que é o 2 de espadas? É uma cegueira. É onde você não estava conseguindo enxergar a situação, não estava conseguindo ouvir, mesmo que as pessoas falassem, mostrassem, você não queria ver, né? Digamos assim. E aí precisa vir um corte. Deixa eu só entender aqui. 9 de ouros, Rei de ouros. Ufa, veio o 3 de espadas. O 3 de espadas é um sofrimento, assim, que para você sair da zona de conforto muito grande. Precisou deixar algumas emoções, situações e dores no passado e mergulhar no seu inconsciente. Por isso, o Eremita para entender, que é o 8 de copas. 2 de ouros, que é o trabalho. Houve um trabalho também no sentido de dilema, né? Faço isso, faço aquilo, qual o caminho que eu vou. Energia do mago, que é a energia onde você tem todos os recursos, mental, emocional, físico, enfim. Só que aí você fica numa encruzilhada, num dilema. E por mais que tentassem te avisar, você não ouvia, não via, não enxergava. E vem a energia do Eremita, que é um arcano maior, assim como o mago, para falar, vamos sair daí. 9 de espadas, que é a energia do medo, da paralisação, que é medo mesmo. Clarificar essas cartas, por favor. Clarificando que dor é essa, o que o pisciano não estava conseguindo enxergar, não estava conseguindo ver. Clarificando a carta da cegueira e a carta do sofrimento, por favor. Ligado a prazeres. Tanto é que a gente tem aqui o Rei de Paus, que é um rei ligado a prazer. Deu um apertinho no meu peito isso. Tem uma dor aqui. E a carta do jardim, de forma simples. O que o pisciano não estava enxergando, por favor? Clarifica pra gente o 2 de espadas, o 3 de espadas. Clarifica essa situação. O que estava oculto no inconsciente. Que o Eremita vem ceifar, vem cortar da vida uma pessoa falsa. Tinha uma luta interna. Tá vendo ali no fundo, no último plano da imagem, aqui na carta, tem uma briga lá no inconsciente e você não estava enxergando. Você estava inocente numa situação. Só que saíram aqui três cartas de dinheiro, de matéria, de ganha-pão, que é o 9 de ouros, que é uma completude material,
que já dá para você usufruir, não dá para deixar para os filhos, né? Você continua trabalhando, mas você já consegue usufruir bastante, bastante mesmo, do seu dinheiro. Eu vou colocar a energia do dinheiro para entender o que isso... E tem o Rei de Ouros, que é o toque de Midas. Só que aí, na sequência, sai o 8 de Copas, que é assim, eu preciso deixar isso para trás e olhar para o meu inconsciente, entre a energia do eremita, para trabalhar essas dores, essas questões. E aí começa de novo no 2 de Ouros, um trabalho novamente. E aí, que caminho seguir? Me parece, pelo que eu sinto aqui, que houve um trauma, né? Você estava numa situação financeira, numa situação material que você construiu pelo seu trabalho, mas ficou cego com uma pessoa, seja uma pessoa do trabalho, uma pessoa de amizade, de sociedade ou de relacionamento, e aí muitas coisas se perderam financeiramente. E aí você mergulha no seu inconsciente, vai lá lamber as feridas, digamos assim, recomeça, mas aí você fica parado no medo. É isso. Energia do bloqueio, por favor. O bloqueio é a Rainha de Ouros. Clarificando o bloqueio, Rainha de Ouros, por favor. Essa pessoa, essa Rainha de Ouros, junto ao Rei de Paus, sei lá o que aconteceu entre vocês aí, mas talvez uma pessoa falsa, que está te levando a novos caminhos. Um rompimento, talvez. Vamos usar os dados astrológicos. E pior assim, que tentaram te avisar, né? Mas tem coisa que a gente não enxerga, não adianta. A gente só vai enxergar quem é aquela pessoa quando a gente passa, porque a gente se ilude, né? Energia de Escorpião, de Júpiter e de família. Vou colocar a casa aqui para representar a família. A energia de Escorpião é uma energia emocional, mas ela é muito profunda. O escorpiano é um signo que ele vai para o fundo do poço, mas quando ele volta renascido como uma fênix e ele enxerga longe as pessoas. É um signo de muita profundidade, de muita renovação, de muito aprendizado e evolução espiritual. E sai a energia de Júpiter, que é o grande benéfico, que é aquele planeta que vai expandir coisas boas ou ruins, o que tiver ali. E também é um planeta que fala muito de espiritualidade, porque ele tem a representação de Zeus, o deus do Olimpo. Mas eu tô achando estranho que tá muito parada essa energia aqui. Muito parada, tem alguma coisa que tá faltando aqui. Casa 4, casa de família. Família, assim, no sentido de pai e mãe, avós. Qual o aprendizado? O aprendizado, por favor, do signo de Peixes frente a essa situação. Energia do carro, como aprendizado, e 6 de espadas. Ah, tá, ok. A energia do carro é o seguinte. Ele tem um cavalo branco e um cavalo preto, simbolizando que uma situação puxa para um lado, outra situação para o outro lado. É um dilema. Só que você que está no comando da sua vida, você que vai ter que controlar as rédeas ali dos cavalos e direcionar para onde você quer ir. Esse é o aprendizado, é assumir o seu lugar de poder. Eu vou colocar Plutão. Plutão é poder, ó, e colou aqui na família. Talvez a família estivesse assim, não, faz tal coisa, não, deixa isso para lá. Trabalha com X assunto e deixa, né, enfim, metendo pitaco onde não deve. E aí você deixou o seu poder de escolha, seu poder de decisão, seu poder em falar não, seu poder em falar, sou eu que mando a minha vida, agradeço as sugestões, mas não sou obrigada a segui-las. Então, o aprendizado é você assumir o carro, o controle da sua vida.
E junto a isso, 6 de espadas. O que é o 6 de espadas? Tá vendo essa turbulência nesse mar? Confusão emocional. O ar aqui desse lado da carta tá nebuloso. O lado de lá tá mais tranquilo. E aí você sobe no barco, leva a sua malinha, decide quem vai com você e quem não vai. Quem tá ao seu lado, quem veio para somar e quem veio para atrapalhar. Quem vai atrapalhar fica. Quem veio para somar vai junto comigo, se quiser. Então, é uma carta que diz: eu escolho mudar a minha vida, assim como a carta do carro, e vai comigo quem eu quero. Então, é um aprendizado aqui de você assumir as rédeas, o poder. Eu coloquei Plutão, que Plutão é poder. É poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Vou colocar também a Vesta. Vesta é um asteroide que traz o seu eu, a sua essência, o seu eu superior. A conexão da sua alma com você, com a sua essência. Também é uma carta um dado astrológico de poder. Quando eu estou inteiro na minha energia, na minha essência, eu tenho poder sobre a minha vida. Se eu estou fragmentado, seja por dor, por trauma, pelo que for, eu não consigo ir. Né? Mas são questões familiares. Muita gente metendo pitaco na vida. E aí é aprender a colocar limites. A gente agradece, mas o que está no inconsciente? O que está no inconsciente do... Opa, engasguei. O que está no inconsciente do Pisciano? 2 de ouros. E a rainha de copas. Realmente, a gente estava falando de um amor que não era um amor, era uma paixão. A rainha de copas, ela tem o domínio do emocional, porém, não é aquele amor. Eu vou colocar Vênus para representar o amor verdadeiro. Colocar Hera, que é a deusa do casamento na mitologia. E no inconsciente está de novo esse dilema. Tem muito trabalho aqui no 8 de ouros, e o 2 de ouros é assim: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. E o mago também: eu vou por esse caminho, eu vou por esse outro caminho. Vou clarificar o eremita, por favor. Clarificando o eremita, o fundo do deck, para o signo de peixes. Carta do nó do norte, a estrela. A estrela é o seu propósito de vida, o seu direcionamento, o seu azimuth. Só que todo propósito é o nó do norte, tem um nó do sul. O que é o nó do sul? Ciclos que ficaram em aberto. Se existir ainda algum ciclo em aberto, você não consegue direcionar o nó do norte. É como se você andasse com o freio de mão puxado. E está no seu inconsciente. Eu estou clarificando o eremita. O eremita vai mostrar que aqui Saturno, aonde que está, onde que existem alguns aspectos em abertos que você não consegue fluir, que você não pode fluir antes de resolver isso. Portanto, é importante que você mergulhe no seu inconsciente para trabalhar essas questões. Senão as coisas não fluem, as coisas não vão. Senão você não consegue assumir as rédeas da sua vida. Mais uma carta para clarificar o eremita, por favor. E tem a ver com alianças, caiu a carta da aliança. Pode ser uma aliança de sociedade, amizade, família, mas pode ser uma aliança afetiva também, tá? Então, às vezes, existiu aí, ou, né, algum pacto, algum acordo, algum contrato, algum casamento, que ficou em aberto, mal resolvido. Cada um adapte a sua realidade, o que está em aberto. Muitas vezes a gente não sabe, são aspectos inconscientes, podem estar ligados à ancestralidade. Eu vou colocar Netuno. Netuno é o inconsciente coletivo ancestral. Urano é o inconsciente pessoal. Às vezes está lá no seu inconsciente, você nem lembra, você nem, não faz mais. Às vezes são traumas de infância, enfim. Coisas que estão em aberto, que você não resolveu, mas que você não tem a consciência. Ou às vezes tem e não resolve, não sei porquê, fica procrastinando, porque às vezes dói, não sei porquê assim, porque às vezes dói olhar, então é melhor deixar quieto. Só que aí a vida não anda.
E a gente precisa encerrar alguns ciclos para que a vida ande, para que a vida flua, certo? O que está no passado consciente? O que o pisciano tem consciência? Uma carta, por favor, para o que está no consciente do pisciano. Amor próprio. Então, você tem a consciência de que precisa desenvolver o amor próprio, que é o Pajem de Copas. Sem o amor próprio, a gente não consegue fluir no trabalho, nada, a gente não consegue, sem o amor próprio. Eu vou colocar esse coraçãozinho aqui, não como amor afetivo, mas como amor próprio. Resultado esperado dessa situação. 7 de copas. Ai, o 7 de copas ainda invertido. O 7 de copas é uma súplica para a espiritualidade. Me tira dessa situação, me ajuda a sair daqui dessa... É uma dor grande. Só que está invertido, como se você não conseguisse encontrar a saída para isso. Vamos clarificar o 7 de copas invertido. Deixa eu ver se está invertido. Está invertido sim, não era o deck que está invertido não. Clarificando o 7 de copas invertido, por favor, para o signo de peixes. Carta da paciência. Carta da criança. Então, são traumas da infância. Eu vou colocar a criança aqui. Então, às vezes você fica suplicando para a espiritualidade, aqui é a Afrodite, né? A psique está pedindo para a Afrodite um amor. Mas não vem. Por que não vem? Porque a gente precisa trabalhar algumas questões que estão te bloqueando. Essas questões são inconscientes, estão ligadas à sua infância, pode estar ligada a traumas de infância. E aqui, para cada um, vai ser uma coisa, né? Não dá pra gente falar, aconteceu tal coisa na infância. Porque é um grupo de pessoas, é um coletivo. Eu vou colocar Lilith, que é o inconsciente. Lilith é o lado oculto da Lua. Lua fala das emoções. Vou colocar aqui as emoções. A Lua também fala da mãe. Mas a Lilith é o lado que nunca é iluminado pelo Sol. São aquelas emoções mais profundas. Quando aparece no mapa astrológico uma Lilith com alguma tensão astrológica ou retrógrada, enfim, é uma dor muito profunda. Eu sei que ali tem uma dor muito, muito forte. E eu vou, como eu não estou fazendo mapa, né? São muitas pessoas, não dá para fazer o mapa astrológico aqui. Se você quiser o seu mapa astrológico, uma leitura particular ou uma constelação, apometria, neurociência, meu telefone está na descrição do vídeo. Mas eu coloquei a Lilith para ver o que está oculto lá no inconsciente. Mas me mostra algo que desestruturou o seu self. Aqui, ó, desestruturou a sua vesta. E tem a ver com relacionamento. É algo familiar e envolve dinheiro. Uma exclusão, uma rejeição de infância. Deixa eu tirar uma carta da roda de cura. A roda de cura, ela fala de crenças limitantes. Vamos ver. Clarificando essa situação da infância do pisciano, por favor. Caíram 3 cartas, eu vou aceitar as 3. É uma carta de relacionamento. Mas como assim na infância? Pode estar ligado aos seus pais, como aqui saiu casa 4, casa de família. É uma carta que fala da energia da vida, de prazer, de conexão consigo mesmo, de cura emocional, de aprender a confiar. Então, talvez, alguns adultos podem ter te machucado, né? É uma carta que fala de conexão com o Criador. Então, quando a gente se machuca profundamente, a gente racha a nossa estrutura e perde a conexão, porque aqui saiu Júpiter. Júpiter é Deus, é o divino. Perdeu a conexão com o Criador, com a criação. Então, foi um trauma muito profundo. A gente pode estar falando de abuso, de qualquer, né? Enfim, eu vou colocar como é uma energia coletiva, a gente está falando com muitas pessoas.
Você pode ter vivenciado briga dos pais, traições dos pais, enfim, um monte de coisa aí que traumatizou, uma rejeição. Então, precisa aprender a voltar a confiar. Sei lá, se o pai ou a mãe era agressivo, ou o irmão, ó lá, tá vendo? É uma situação de traição. Ou se os pais, às vezes assim, existe uma traição no casal, mesmo que as crianças não saibam, elas sentem que tem alguma coisa esquisita, que tem alguma coisa errada, que alguma coisa não está certa, que tem uma tensão no ar, e isso afeta a criança. Ela ou vê o pai nervoso, a mãe nervosa, ela deixa de confiar, ela deixa de falar, ela deixa de se expressar, porque ela sente o ambiente muito tenso. Então, isso afeta de alguma forma os relacionamentos. E sai a carta da renovação da terra, que fala da ancestralidade, da sabedoria ancestral, de harmonia, de fluxo de vida. Então, ó, tá vendo aqui o Netuno ligado ao arcano do carro? Netuno é o inconsciente coletivo ancestral e aqui o aprendizado ancestral. Então, talvez esse padrão ele venha da infância e sai, eu acho linda essa carta aqui, a pedra da introspecção. Ela fala de conhecimento interior, de silêncio, de sabedoria, de energia espiritual, de aprender a ouvir a si mesmo. Então, é um voltar-se para dentro. Ó, eremita é voltar-se para dentro para que você trabalhe essas questões que estão lá no fundo do poço tem um porão, estão lá ocultas no seu inconsciente, mas que estão moldando a forma com a qual você se relaciona com as pessoas, com o mundo, com a vida. E isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser visto, precisa ser ouvido. Mais uma carta para o inconsciente do signo de Peixes, por favor. O arcano da força. A hora que você volta para dentro, que você se conecta com a sua essência, você também vai se conectar com a sua força, que por algum motivo foi lá encoberta, calada, obstruída, por medo, por situações que estavam acontecendo ali na infância. Eu vou colocar o leão como símbolo da força. Se a gente perde a nossa força psíquica, a nossa energia mental, por medo, enfim, por um jeito de pensar e comunicar, por crenças limitantes, eu vou colocar Mercúrio, porque Mercúrio fala muito do jeito de pensar e, como consequência, o jeito de se comunicar. A gente comunica, o que está no nosso inconsciente, a gente passa energias que estão no nosso inconsciente, mesmo que a gente não tenha consciência. Se está no inconsciente, não tem consciência, né? Algo que afetou o casamento, pode ser na vida adulta, pode ser o seu casamento, pode ser o casamento dos seus pais, avós, enfim, afeta o seu dinheiro, o seu ganha-pão, o seu trabalho. E é algo ligado à família. Desestruturou o seu self. Você viu que Peixe estava conectado aqui com Saturno e ele foi indo, se conectou à traição. Não seriamente uma traição sexual, pode ser outro tipo de traição, né? Aquele pai que prometeu cuidar e abandonou a família, ou aquela mãe, enfim, né? Podem ser vários tipos de traição. Adapte a sua realidade. Só que você precisa recuperar o arcano da força, a sua força, o seu poder, que está lá no seu inconsciente, tá vendo? A carta, ele tá escura. Por quê? Porque ele tá lá no inconsciente. Lá no fundo da caverna tem uma saída. A saída para a consciência. Mas enquanto você não domar isso daqui, também fala de ego, e assumir a sua força, você não consegue avançar, seja na área profissional, na área afetiva. Influências externas para o signo de Peixes, por favor, influências externas. Existe o auxílio da espiritualidade, um impulso para que você comece a olhar para você, para o seu amor próprio. As de copas. Medos e temores do signo
de peixe, para o signo de peixes, por favor. 9 de paus. Bom, vai ser turbulento, né? Mexer com essas energias emocionais, com essas situações, com essas... Vai ser. Não vou dizer para você que vai ser um mar de rosas, porque não vai. Vai doer. Só que depois, olha como o mar fica calmo, você encontra terra firme. Não dá para fingir que não está acontecendo, que não aconteceu. Essa dor aqui, ó, ligada ao que está oculto no seu inconsciente, é o que atrapalha você de encontrar a sua luz, a sua estrela, o seu nó do norte, o seu propósito. Ninguém precisa encarar as dores sozinho, mas fingir que elas não existem é tentar tapar o sol com a peneira, porque elas estão lá embaixo no inconsciente. Tá lá. E o inconsciente, ele pulsa através de comportamentos, de situações. A gente... Ai, fulano tem dedo podre. Por quê? Porque tá sempre repetindo um padrão que é inconsciente. Não é o dedo que é podre. O inconsciente, ele só repete aquilo que ele conhece. Então, a gente precisa olhar para o inconsciente para modificar o comportamento aqui. Porque senão não dá para modificar na força, saca-rolhas. Eu vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Só que o inconsciente está falando assim, ei, você não vai olhar para essa dor aqui? Aí ele vai te colocar numa situação que você fala assim, puxa, de novo isso? Sim, até você conseguir curar. Então, uma constelação revela uma leitura de tarô para que você consiga trabalhar essas dores. Resultado esperado, quando se olha para essas dores, quando atravessa esse mar revolto, o que pode acontecer para o signo de peixes, quando cura as feridas que estão lá ocultas. Ainda tem uma energia de 4 de ouros, que é um apego, um medo, porque isso te desestabilizou, ok, ainda tem isso. Então, são camadas de cebola. Trabalha as dores, as profundezas lá da infância, as dores do inconsciente profundo ancestral, do inconsciente pessoal. E aí vai vir uma nova camada. Nossa, são sequelas do trauma. Eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de arriscar. Olha aqui, ó. Tenho medo de novo, né? Trabalhando esse medo, a neurociência ajuda muito no trabalho com isso, principalmente a experiência somática. Se precisar de ajuda e quiser olhar para essa energia, para essa dor, eu estou à disposição e meu telefone está na descrição do vídeo. Clarificando os resultados esperados depois de trabalhar as camadas do trauma. Meu filho, você vira uma rainha de espadas, a justiça vem, atua na sua vida. Pode ser que haja brigas. Mas aí a justiça é feita. E você corta... Nossa, a rainha de espadas, assim, ela corta quem não presta da vida dela. Ela não permite. Tem uma cuidade, assim, mental excelente. E pode ser que briguem. Pode ser que a família não aceite, porque se você sempre foi o cordeirinho, sempre fez tudo, se você palpa toda obra, toda hora vai ter obra. E a hora que você fala assim, gente, acabaram as obras porque eu vou cuidar de mim. Pode ser que briguem. Mas aí, azar de quem quer brigar. Eu me retiro e cuido da minha vida. E segue a sua estrela, e segue a sua luz, e segue o seu propósito, e segue o seu nó do norte. E faz a sua vida acontecer. Eu vou tirar uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa, por favor, ajudando a esclarecer o que o signo de peixes precisa trabalhar. Raido, é a roda. Eu vou colocar aqui, ó. A roda do destino. A gente chama de roda da fortuna, não tem nada a ver com fortuna, porque é o sobrenome de uma pessoa. Aliás, a vida dela era uma desgraça. Mas, ou seja, a roda, a gente faz a vida girar conforme as nossas escolhas. Senão ela não gira, né? Esta runa indica o aparecimento de viagens bem-sucedidas, reuniões e negócios propícios.
Você iniciará uma fase de autoconhecimento, olha lá, mergulhar no inconsciente, autoconhecimento, gerando mais confiança para a conquista de novos caminhos. Porém, este momento exigirá muita força, o arcano da força, pois a busca pelo seu eu será solitária. Alertas dessa runa, preste atenção na sua comunicação com os outros, porque ela pode estar prejudicada. O mal entendido, dificuldade de compreender as coisas, por isso que eu coloquei Mercúrio. Seu sentimento atual pode ser o de angústia devido a essa sensação de estagnação. Cuidado com os conselhos dos outros que podem interferir e atrapalhar o seu crescimento. Eu vou tirar também 3 cartas do oráculo. Chegou meu ajudante. Do oráculo da força lunar. Sossega, feijão. 3 aconselhamentos para o signo de Peixes, por favor. Olha isso. Cuide da sua criança interior. Mais explícito do que isso, impossível. Mais um aconselhamento, foco interior. Mais um aconselhamento para o signo de Peixes. Lua da resiliência. Tenha resiliência para olhar para toda essa situação. Vai melhorar. Não tem como fugir do inconsciente, ele nos molda. Mas eu garanto, é muito difícil, eu vou fazer uma analogia, é muito difícil subir uma montanha. Porém, a vista que se tem lá de cima é maravilhosa. Então, assim, mergulhe no seu inconsciente, trabalhe o seu inconsciente, assuma o seu lugar de poder, o seu lugar de valor. Eu vou colocar a energia da Fênix, quando a gente volta, renascido das cinzas. Espero ter ajudado. Se essa leitura contribuiu para uma pessoa, eu já fico feliz. Curta, comente, compartilhe, hypem o vídeo. A leitura de vocês vai ao ar todo sábado às 10 horas e a gente se vê na próxima leitura. Gratidão, Psiana.